A gente continua a nossa aula de República. A aula passada a gente falava de Era Vargas, lembrando para vocês que a Era Vargas termina em 45, né, a versão que a gente trabalha, exatamente no momento em que o senhor Getúlio Vargas renuncia ao cargo depois da tentativa do queremismo, que a gente chegou até lá. Neste momento, quando ocorreram as eleições de 1945, tá aqui, deixa eu pegar um apontador para vocês, a gente já viu isso, quando aconteceu as eleições de 45, tá? Que foram convocadas pelo próprio Getúlio Vargas por pressão devido aos efeitos da Segunda Guerra Mundial no Brasil e também da perda da popularidade do apoio de vários setores que ele tinha no Brasil, o senhor Getúlio Vargas pega e cria dois partidos. Na verdade, o partido que ele criou mesmo é o PTB. O PSD ele também se associa a ele. Vamos falar dos partidos agora. E as eleições no Brasil vão ocorrer para presidente da República, para governador e etc. Neste momento, ele ainda apoia uma coisa chamada queremismo, que é um movimento que teria surgido dentro do PTB para dizer que o Brasil deve ter uma Constituição, que o Brasil deve sair do Estado Novo, mas o Vargas deveria continuar como presidente. Queremos Getúlio na Constituinte. Claro que esse movimento fracassou. Getúlio Vargas acabou sofrendo pressão do próprio Exército, do então candidato também à presidência Dutra, e ele foi eleito presidente, e o Vargas renunciou e acabou apoiando o Dutra ainda, terminando a Era Vargas, iniciando uma nova etapa no Brasil que tem vários nomes. Um dos nomes possíveis é esse, populismo. Outro nome possível é República Liberal ou Intervalo Democrático. Por que Intervalo Democrático? Porque ele está entre duas ditaduras. A ditadura do Estado Novo, que termina em 1945, e a ditadura militar, que começa com o golpe de 64. Então, entre duas ditaduras, houve no Brasil um forte período democrático. Tá? Houve um forte período democrático. E por que a palavra populismo? Está caindo em desuso isso, tá, gente? Isso aqui está caindo em desuso, mas ainda pode aparecer por aí algum vestibular para vocês. Vamos lá? Populismo é uma expressão criada por um cara chamado Ottaviani, tá? Um geógrafo, que resumiria na ideia de que países que não tiveram um grande desenvolvimento, acadêmico, educacional, e tiveram um processo de urbanização, permitiriam que políticos e grupos políticos aproveitassem dessa massa urbana sem grande senso crítico, para fazer manipulação. Consegue imaginar um povo que tem tamanha pouca formação, que é manipulado pelos políticos, que usam de falsas afirmações ou que usam de demagogia para fazer com que as massas o apoiem? Pois é, no passado você tinha populismo. O populismo existiu no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Chile, não. Ah, então, no Brasil, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, o Chile é uma exceção. O populismo também teve no México. Por que eu estou escrevendo esses três? Porque ainda pode aparecer, apesar que eu volto a insistir, a ideia do populismo enfraqueceu muito, tá? Esse conceito, mas ainda pode aparecer algum vestibular falando de populismo para vocês. E aí, os três mais famosos populistas da história da América Latina são, no caso do Brasil, Getúlio Vargas, não é o único. No caso da Argentina, um cara chamado Perón, que virou peronismo. E no caso do México, um cara chamado Lázaro Cárdenas. Então, aqui eu tenho os três mais famosos populistas: Cárdenas, Perón e Getúlio Vargas. Tá? O que é característico do populismo? Eu já escrevi uma, agora eu vou escrever as outras. Demagogia, tá? O cara é demagogo, ele fala o que as pessoas querem ouvir, tá? Discurso nacionalista, sim, tá? Que eu quero fazer isso pela pátria, essas coisas assim, tá? Também é característica do populismo a manipulação de dados, portanto, a questão de propaganda, de ficar enaltecendo a si mesmo, tá?
propaganda, marketing. E também é característica do populismo não se associar a nenhum grupo específico. Ele não quer se desgastar com ninguém. Então, o populista de verdade, ele não se associa ao trabalhador, ele não se associa ao empresário, ele não se associa às Forças Armadas. Ele fala para todo mundo, ele discursa para todos. Ele diz que ele está defendendo a todos. Tá? Essas são as principais características do populismo, não as únicas. Duas coisas importantes sobre o populismo que você não pode deixar de aprender. Primeiro, o populismo é um fenômeno que a gente restringe ele à América Latina. Então, você pode ter casos semelhantes de populismo em outros países, na Ásia, na Europa, mas populismo é um fenômeno latino-americano, de acordo com o conceito otaviano. E a segunda característica que você não pode deixar de enxergar também. O populismo, ele é do período de mais ou menos 1940 até 60. Você pode ir um pouquinho para trás e um pouquinho para frente, não mais do que isso. Portanto, o Lula não é populista, tá? O Bozo não é populista. O Dilma não é populista. O Boca de Caçapa, que vai FHC, não é populista. O Collor não pode ser visto como populista. O Molusco também não. Como eu já disse, o Lula, o Molusco. Então, não pode. Por quê? Porque eu tenho uma camisa de força aqui, ó. Então, esses governos atuais lembram características do populismo. Lembram, não são, tá bom? E no caso do Brasil, além do Getúlio Vargas, você pode citar o Juscelino Kubitschek, populista sim. O Jânio Quadros, são dois outros exemplos muito bons para serem citados. Mas a maioria das vezes vestibulares resgata essa teoria, na minha opinião até ultrapassada. Ele vai trabalhar com Getúlio Vargas, Perón, Juan Domingo Perón, da Argentina, e Lázaro Cárdenas, do México. Ok? Então, por isso é que esse período é chamado de populista. É chamado de populista porque ele está com essas características. O período populista no Brasil, também chamado, como eu já te disse, de intervalo democrático, todos os presidentes foram eleitos pelo voto direto e secreto. Mas é um período, infelizmente, de forte instabilidade política. Porque dos 4 presidentes eleitos, Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, dos 4 presidentes eleitos, o mandato nessa época vai ser de 5 anos, tá bom? Então, dos 4 presidentes eleitos, apenas e somente 2 terminaram o mandato. O Dutra, que foi o primeiro, e o Juscelino Kubitschek. O Vargas cometeu suicídio e o Jânio Quadros renunciou. Tá? Renunciou. Então, é um período democrático, mas de instabilidade política. Vamos dar uma revisada rápida em cada uma das características de cada governo deste período. Tá? Principais partidos. Este assunto é importante, porque isso marca todo o período, tá? Isso marca todo o período. Então, todo o período populista, todo o período que vai ali de 1946 até 64, você vai ter 3 partidos que degladiaram-se pelo poder. São os maiores partidos da época. Seria hoje o que era o PT, o PSDB, tá? O PMDB, que agora é MDB, o PSL, que cresceu de uma vez, agora está né, enfraquecendo. Primeiro é o PSD, Partido Social Democrático. Tá? Esse partido tem associação com Vargas, mas ele é um partido ligado ao setor mais financeiro do Brasil, ó, industriais, banqueiros, latifundiários. Tá vendo? É um pessoal mais rico. Aquele pessoal ganhou dinheiro com Vargas por causa da urbanização, por causa da industrialização, tá? Que eram associados ao regime de Vargas, tá? Da industrialização, do crescimento do Brasil não depender do capital externo. Políticos tradicionais com grande prestígio. Aí tem aqui o cara que eu não quero que você esqueça o nome dele, JK. Então, o PSD é representado por Juscelino Kubitschek, apesar do Vargas ter ajudado a criar ele. Quem vai mandar nele, quem vai ser dono do partido, vai ser o Juscelino Kubitschek. Tá? Mas você vai ter outros personagens famosos da história mais recente. É o caso do Ulisses Guimarães, que vai ajudar, inclusive, na Constituição de 88, nós estamos aqui em 1940 e tantos, e o Tancredo Neves, aquele que, depois de 85, faleceu após ser eleito presidente. Então, são partidos importantes. Importante aprender sobre esse partido. Muito importante. Com relação ao debate que sempre vai existir no Brasil desta época, e o debate que vai existir no Brasil dessa época é esse aqui, ó. Você aceita ou não o capital estrangeiro? Você aceita ou não o capital estrangeiro? Esse partido aceita o capital estrangeiro, mas quer independência. Tá? Então, esse partido
aceita que o Brasil receba capital estrangeiro, mas quer independência. Quer que o Brasil não fique dependente desse capital estrangeiro. Então, ele tolera o capital, ele até se associa ao capital, mas ele acha que o Brasil tem que ter uma certa autonomia, que as coisas têm que ser feitas de acordo com o interesse do Brasil. Guarde isso, que nós vamos debater isso aqui de cada um deles. Além do PSD, que será o maior partido da época, nós vamos ter também a UDN, a União Democrática Nacional. Esse partido é um partido conservador, que hoje a gente chamaria de direita. Conservador. Contra Getúlio, e a favor do liberalismo. Tá vendo? Ele é contra a intervenção do Estado na economia. Ele tem um discurso liberal, tá? Absolutamente liberal. E se aproximava muito da defesa de que o Brasil devia se associar à maior potência do mundo que vai estar nascendo na época, que é os Estados Unidos. Tá? Também é formado pela elite. Mas, além daquele banqueiro que podia estar no PTB, no PSD ou na UDN, no PSD ou na UDN, aqui você vai ter muitos veículos de comunicação, imprensa. E você vai ter também os grandes empresários ligados às multinacionais. Era essa elite ligada às multinacionais, que haviam entrado no Brasil em pequena escala e que agora vão entrar em grande escala, sobretudo no início do governo Dutra e depois, basicamente, do governo do Juscelino Kubitschek. Tá? E o grande líder dele está de negrito aqui, é para guardar o nome dele, o senhor Carlos Lacerda, que está aqui a foto do Carlos Lacerda. Então, o Carlos Lacerda é o maior inimigo político do Vargas. Carlos Lacerda é o dono da UDN, que é antigetulista, que é liberal e que defende o capital estrangeiro. Então, com relação ao capital estrangeiro, a discussão aqui vai ser que ele aceita, igual de cima, e se subordina. O outro aceita, mas quer independência. Esse aceita e é subordinado ao capital estrangeiro, porque está ligado às multinacionais. Então, esse quer a abertura do Brasil. E não está preocupado se, ao abrir, o Brasil vai literalmente ser dominado pelas multinacionais. O anterior, que é esse aqui, ele aceita a abertura, mas ele quer independência. Então, esse partido está no meio do caminho. Ele aceita o capital, mas ele quer independência. O outro está nem preocupado, só quer saber do resultado. Primeiro partido, PSD. Segundo partido, DN. Terceiro partido, o partido do Getúlio Vargas. PTB, o partido do Getúlio Vargas. Terceira força política. O PTB foi fundado e era controlado por Vargas e seus aliados, como o senhor João Goulart. Tá? O PTB estava associado aos setores proletariados e sindicatos, tá vendo? Portanto, está associado mais às massas urbanas. O PTB é um partido menor do que o PSD e a UDN, mas sempre se aproximou do PSD. Faz sentido, né? Já que a UDN era antigetulista. Criado e dominado por Getúlio Vargas, ele tem um discurso nacionalista, enquanto, vou repetir, a UDN tem um discurso internacionalista, que é aceitar o capital estrangeiro. Tá? Eu não defendo o liberalismo, eu defendo a intervenção da economia. Tá? E aqui estão os três nomes, qualquer nome pode cair em vestibular, qualquer um deles. Getúlio Vargas, João Goulart e Lionel Brizola. Tá? Ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-governador do Rio de Janeiro, o senhor Brizola. Tá? João Goulart vai ser presidente do Brasil, foi visto 2 vezes. Tá bom? Então, com relação à nossa explicação de sempre, como é que fica o capital estrangeiro aqui? Eu sou contra. Eu não aceito. Eu quero usar apenas o capital nacional. Eu quero que o Brasil use apenas o dinheiro dele. Eu não aceito o capital estrangeiro. Essa é a diferença. Além desses 3 partidos, que seria, na minha opinião, o que você precisa saber, PTB, PSD e UDN, ainda vai ter 2 partidos pequenos, que é mais porque eles aparecem em vestibular de vez em quando. Um é o PSP, Partido Social Progressista. Esse partido é praticamente São Paulista. E ele era deste homem, chamado Adhemar de Barros. Por que eu pus esse partido? Porque olha o slogan do partido. Rouba, mas faz.
E não é piada. Esse era um dos slogans do partido. Tá? Então, esse é um partido que o pessoal usava para lançar candidatura de que não tivesse força política de verdade. O cara ia lá e pagava para usar o partido. Tá? Então, de vez em quando isso cai, porque hoje, de vez em quando, a gente faz isso ainda. Tá? Alguns setores querem entrar na política, não tem uma história partidária, aí pegam o partido e pagam para usar aquele partido para lançar candidatos. Tá? E, claro, não podemos deixar de falar do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro, vou puxar uma setinha para quem mudar de cor, o Partido Comunista Brasileiro foi fundado pela primeira vez em 1922, PCB, liderado por Astrogildo. Em 1934, ele mudou de nome e virou ANL, os aliancistas, que a gente já estudou, do senhor Luiz Carlos Prestes. Em 1935, a ANL foi proibida, não é isso? Intentona comunista foi proibida, deixou de existir. Em 1945, o Vargas autorizou a volta dos partidos e foi refundado o PCB, que é esse aqui agora. Tá? Só que, como você pode ver, ele foi refundado em 45, participou das eleições, e em 47, devido à Guerra Fria, na qual o governo do Dutra se aliou aos Estados Unidos, ele foi fechado de novo. Portanto, uma duração extremamente curta. Tá? E entre os caras que participaram desse movimento, tá o Prestes, que havia saído da cadeia em 45, tá? E intelectuais. Olha quem está aqui, gente. Portinari, Jorge Amado, Caio Prado Júnior, que é historiador, o arquiteto Oscar Niemeyer, o teatrólogo e ator Mário Lago, o escritor Graciliano Ramos. Ser comunista no Brasil era coisa de diletante, era coisa de intelectual. Tá? Então, para você saber, recapitulando, o PCB durou pouco tempo e os três maiores partidos do Brasil, por ordem de tamanho, era primeiro o PSD, de Juscelino Kubitschek, depois a UDN, de Carlos Lacerda, e por fim o PTB, de Getúlio Vargas. Eles vão degladiar o tempo inteiro nas eleições que vão ocorrer em 1945, depois de 50, 55 e 60. Tá bom? Vamos a elas? Primeiro, em 1945, como a gente sabe, foi eleito o Dutra. Olha quem que elegeu o Dutra. O PSD, junto com o PTB. O Dutra era apoiado por Vargas. Só que assim que o Dutra assumiu o poder, o Brasil vai ter uma Assembleia Nacional Constituinte e a polaca vai ser substituída pela Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 1946. Essa Constituição é absolutamente democrática. Essa Constituição é democrática. Tá? Ela é democrática. Portanto, eu saio de uma Constituição de tendências fascistas e assumo uma Constituição democrática, tá? E estabelece que no Brasil o voto volta a ser secreto e universal. Ainda, e é importante lembrar disso, continua se excluindo os analfabetos, tá bom? Continua, perdão, empolguei, excluindo os analfabetos, tá? Getúlio Vargas. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui para falar de uma segunda coisa que eu deixei espaço. Perdão, gente. É a vontade de andar rápido. O Dutra tem uma segunda coisa que você não pode esquecer. Esta é a primeira. A Constituição de 1946. O Brasil voltou para a democracia. Só que uma segunda coisa que marcou o governo Dutra é o afastamento dele de quem o elegeu. Dutra se afasta do PSD e do PTB. E se eu me afastei do PSD e do PTB, é claro que eu vou me aproximar da outra força. E a outra força era a UDN. Portanto, Dutra é eleito pelo PSD, mas acaba se aproximando da UDN. Por quê? Porque o governo Dutra vai ser marcado por uma abertura econômica. Não é? Portanto, Dutra permite a entrada de capital estrangeiro. Tá? Multinacionais, sobretudo o setor petroquímico, entram no Brasil neste momento, principalmente oriundos dos Estados Unidos. Não satisfeito de ter feito isso, o Brasil aqui está vendo o início da Guerra Fria. E o Dutra se aproxima, se une aos Estados Unidos, inclusive rompimento com a União Soviética, provando seu atrelamento. Então, no início do governo democrático brasileiro, quando o mundo após a Segunda Guerra Mundial estava se estabelecendo na bipolaridade, o Brasil de Dutra associa-se plenamente ao capital estrangeiro e aos Estados Unidos. Tá? O que significa que ele não pode contar nem com o apoio do PTB, que é contra o capital estrangeiro, e também vê o PSD resistindo a ele, porque o PSD, como a gente falou, queria uma certa independência. Portanto, é por isso que ele se aproxima
da UDN. Então, ele se afasta, pelo amor de Deus, não entende errado o que eu escrevi, não. Ele se afasta da base e se aproxima da UDN. Né? E se aproxima da UDN. O que significa que o governo de Dutra é marcado por duas coisas. O liberalismo, que é a abertura da economia, que era a bandeira da UDN, e a consolidação de um período democrático, com a Constituição de 1946, que resgata a Constituição de 34, do pluripartidarismo, do voto secreto, do voto feminino. Tá? Então, repare nisso. Em 1950, o Brasil vai eleger o Vargas para presidente. O Vargas faz um discurso forte contra o Dutra, porque o Dutra se aproximou da UDN. Ele era meu aliado em 45, mas seu governo traiu o povo brasileiro. Esse era o discurso do Vargas. E o Brasil, do Dutra, também é um Brasil que, talvez, exatamente pela entrada do capital estrangeiro e de algumas indústrias, sem se modernizar. É aqui, por exemplo, que surge a TV, tá? A TV, a televisão, o aparelho e as emissoras, que vão estar só em São Paulo, no Rio de Janeiro, surgem neste momento. Portanto, o Brasil agora, numa escala pequena, pequenininha, já está tendo até televisão para assistir. Mas o grande meio de comunicação ainda era o rádio. Ainda era o rádio. E por isso, as eleições vão ficando cada vez mais complexas. O PTB, junto com o partido do PSP, lança o senhor Getúlio Vargas para candidato. E ele ganha as eleições. Qual que é o discurso de Vargas para ganhar as eleições? Vote em mim, porque eu vou trazer a dignidade de volta para o povo brasileiro. Eu vou trazer o trabalhismo. Eu vou fazer o Brasil ser respeitado lá fora. O discurso nacionalista. Eu sou contra o capital estrangeiro. E aí Vargas lança um jingle. Esse jingle ficou famoso. Se por algum acaso, por favor, gente, vocês não estiveram ouvindo a música aí, fala que eu tenho que tentar arrumar, mas a priori eu testei e deu certo. Olha o jingle do Vargas. Tá? O som vai estar ruim, claro, né? De 1950. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho. Cansei. Pronto. Gente, olha a foto oficial. Vocês viram lá? Quem inventou esse negócio de foto oficial com a faixa presidencial foi o Getúlio Vargas. Daí o slogan, né? Bota o retrato do velho aí. Quer dizer, o retrato que você já tem. O Vargas é eleito presidente da República com uma ampla maioria, mas não é o mais bem votado da época. O mais bem votado da época vai ser o Jânio Quadros, mas ele tem mais de 30% dos votos, é eleito presidente da República e impõe sua política. Impõe a sua política nacionalista, com a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento, tá? O BNDE, que hoje é o BNDES. Ou seja, vamos tentar entender aqui, porque isso aqui não é difícil. O que é que o Brasil tinha com o Dutra? O capital estrangeiro. Sem o capital estrangeiro, é preciso que haja um capital nacional. Então, eu vou fundar um banco para financiar a indústria sem capital estrangeiro. Por isso, seu cunho nacionalista. É claro que tinha gente que ganhou dinheiro ou que estava associada ao capital estrangeiro que foi contra. E o Brasil aqui rachou. O Brasil aqui rachou em dois grandes grupos. Os nacionalistas e os liberais ou entreguistas, que são os desenvolvimentistas. O primeiro é o pessoal que dizia que o Brasil não podia ficar atrelado ao capital estrangeiro, é o pessoal que defendia o discurso do PTB. Né? Eram sindicatos, eram trabalhadores, eram intelectuais nacionalistas. E do outro lado, liderado por Carlos Lacerda, e aí Carlos Lacerda se torna o maior inimigo de Getúlio Vargas. Carlos Lacerda se torna o cara que se opõe a Vargas publicamente, ele era dono de um jornal e era líder da UDN, os udenistas, que eram, obviamente, setores. E olha aqui, ó, a Escola Superior de Guerra.
os meios de comunicação. Tá? O Grupo Marinho, tá? Vai aparecer aqui já, criticando a postura do Vargas de se afastar do capital estrangeiro. É claro que também sofreu Vargas pressão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não gostou de ver o país se fechar e tentar literalmente andar com as próprias pernas. Este é o cenário. E esse cenário não vai mudar mais, tá? Daqui para frente, a briga entre os nacionalistas e os entreguistas ou desenvolvimentistas culminará no golpe de 64. Cada governo que você for estudar, você tem que se perguntar qual que é a postura dele em relação ao capital estrangeiro e qual a pressão que ele vai sofrer. Vargas está sofrendo pressão de diversos setores, porque realmente tem uma postura mais nacionalista. E o clímax desse nacionalismo vai ser quando ele vai ferrar a principal empresa, né, tipo de empresa que entrou aqui. Eu não te falei agorinha que a principal empresa que entrou aqui foi do setor petroquímico? Pois é, Vargas lança uma campanha para atrapalhar eles. Né? Vargas lança uma campanha chamada O Petróleo é Nosso. Aqui é o resultado. No dia 3 de outubro de 1953, o presidente Vargas sancionou a Lei 2004, criando o monopólio estatal do petróleo e a Petrobras. Quando a Petrobras foi criada, o Brasil produzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia em poucos campos comerciais na região do Recôncavo Baiano. E o nosso parque de refino atendia uma pequena fração do consumo nacional de derivados de petróleo, suprido quase totalmente por produtos importados. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Mais do que criar uma empresa, o gesto do presidente Getúlio Vargas sancionou um sonho. Sonho de soberania que levou milhares de pessoas ao longo de décadas a dedicar o melhor de suas vidas à comprovação de uma tese. O Brasil reunia todas as condições necessárias para dominar, com seus próprios meios, todo o ciclo de produção do bem mais precioso do século XX. Sonho que culminou numa das maiores campanhas de nossa história, resumida por uma palavra de ordem que dominou a cena política no final dos anos 40 e início dos anos 50. O petróleo é nosso. Ok? Para que o aluno lembre, a campanha acabou pressionando o Congresso, que apesar do PTB não ser o maior partido, né, era o PSD e depois a UDN, acabou que os políticos se viram numa situação em que eles não podiam se opor à campanha criada pelo governo Vargas, e aí sancionaram a lei, tá, criando a empresa chamada Petrobras, que na época, não hoje, a Petrobras tinha um monopólio do refino, né, prospecção, que é procurar, extração, refino e distribuição de petróleo no Brasil inteiro e de seus derivados. Portanto, a Petrobras, até o governo do FHC, era a única empresa que podia fazer isso, se tornando a maior empresa petroquímica latino-americana, por causa do tamanho do Brasil e da potencialidade dele. Tá? Eu não estou entrando em debate se isso é bom ou ruim. Essa é uma escolha que você vai fazer. Porque se, por um lado, isso favoreceu a economia brasileira e cresceu a Petrobras, que é uma estatal, por outro lado, o Brasil também não pôde e não precisou competir com setores externos, o que fez com que a nossa tecnologia do setor petroquímico fosse um pouco enfraquecida, viu? A título de desenvolvimento técnico em algumas áreas. Então, é tudo uma questão de opinião. Você vai escolher o caminho. E é isso, você vai escolher o caminho do nacionalismo, e mesmo que signifique, às vezes, andar mais lento, mas é só o capital nacional, é uma empresa brasileira com orgulho, ou se você vai seguir o caminho do liberalismo, que é permitir a entrada do capital estrangeiro, e isso às vezes faz com que as coisas andem mais rápido. Vamos dar um exemplo? A Telebrás criada pelos militares. Ela controlava o setor de telecomunicações, que sempre foi atrasado no Brasil. A hora que começou a privatizar o setor de comunicação, o Brasil teve uma explosão tecnológica para chegar nos celulares de hoje, tão popularizados. Está vendo a diferença da década de 70 para 80 para hoje? Privatização. Então, esse é um debate infindável. Como pessoa e como cidadão, você vai escolher o que você acha que é melhor. Tá? O Vargas escolheu esse caminho. É bom lembrar que as oposições cada vez eram maiores. Em 1954, Vargas havia
sofrido pressão muito grande da sua postura, isso aqui é de 53, para quem não lembra, mas até mesmo os sindicatos que apoiavam Vargas começavam a criticá-lo, porque o Brasil não avançava nas áreas sociais. Industrialização e crescimento econômico não significa geração de emprego. E por isso, Vargas está sofrendo muita pressão. Quando chegamos em 54, o Vargas se envolveu numa crise no mês de agosto. Tudo começa no mês de maio, Dia do Trabalhador, quando Vargas dá um aumento de 100% no salário mínimo. É o único governo da história do Brasil que deu um aumento de 100% no salário mínimo. Tá? Neste momento, nessa hora, muita gente criticou Vargas. E, em especial, um senhor chamado Carlos Lacerda. Ele se tornou a voz, ele já era o cara. E aí ele arrebentou com Vargas em vários artigos, ele era dono do jornal. Maio, hein? Quando chegou em agosto, Carlos Lacerda sofreu um atentado. Ele estava saindo do restaurante e meteram uma bala nele. A bala alojou-se no pé. Então não foi um tiro mortal. Tá? Atingiu no pé. Só que um major da aeronáutica, chamado Vaz, tá? Morreu no atentado. E isso criou uma comoção. A aeronáutica disse que era um crime que não podia deixar de ser punido. Disparou 6 tiros em Carlos Lacerda, foi atingido no pé, mas morreu o major da aeronáutica. A honra da nação brasileira exige punição a esse crime. A nação exige os nomes dos assassinos. E Vargas prometeu que, apesar do Carlos Lacerda ser um inimigo político dele, ele não deixaria hipótese nenhuma de investigar os crimes. Só que muita gente no Brasil achava que era balela. Muita gente no Brasil achava que tá com um cara que vai investigar, não. E por isso, a aeronáutica, por conta própria, resolveu investigar. O nome desta investigação chama República do Galeão. Galeão é o aeroporto do Rio de Janeiro, Galeão. E então eles fizeram a investigação da República do Galeão. E essa investigação paralela, que é proibida, tá? Que é proibida, porque as Forças Armadas não podem fazer papel de polícia, acabou chegando nos nomes dos assassinos. E quando esses caras foram presos, eles envolveram Gregório Fortunato. O senhor Gregório, tá? Era membro da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Era membro da guarda pessoal, portanto, ficou muito difícil de defender o Vargas. Tá? Muito difícil. O major aviador Rubens Vaz, amigo do jornalista, travou um tiroteio e foi assassinado. Ficou claro que, se elementos da guarda pessoal de Vargas estão envolvidos nisso, né, Vargas com certeza está envolvido nisso. Ninguém questionou isso. Realmente, o Vargas foi arrastado para a crise. E as Forças Armadas, a UDN, vários outros setores conservadores, a imprensa, exigiram a renúncia de Vargas. Era a crise da Rua Toneleiros. Como estava escrito aqui, deixa eu voltar para vocês verem. Tudo começou na Rua Toneleiro, no Rio de Janeiro, onde aconteceu o atentado no mês de agosto. Vargas agora estava nessa situação onde o nome dele foi arrastado devido ao seu chefe da guarda ser acusado de ter mandado cometer o crime, o senhor Gregório Fortunato. Todo mundo sabe o que aconteceu. Vargas estava pressionado, Vargas estava angustiado, Vargas tentou negociar com a UDN, tá? Tentou negociar com as Forças Armadas uma saída, parece que era inviável. E aí, no dia 24 de agosto, ele cometeu suicídio. 24 de agosto de 54. Comoção nacional. As pessoas choraram. Olha o cara com a foto do Vargas, que massa. Tá? Olha a carinha dele. Olha que tristeza dessa senhora, gente. Morreu o nosso pai. Né? O pai dos pobres está morto. O Brasil está órfão. Isso que se dizia na época.
A carta testamento de Vargas era lida no Brasil todo. As pessoas choravam a morte do doutor Vargas. Mas, em 55, o Brasil teve que continuar andando, porque a vida segue. E o senhor Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República. Por favor, senhoras e senhores, entre o Vargas e o Juscelino, tem um cara chamado Café Filho, que era o vice de Vargas, que assumiu, ficou no poder até 55, quando ficou doente, saiu. Entra o presidente da Câmara e depois o presidente do STF. Mas, no geral, o que interessa é mais uma eleição democrática no Brasil, de 1955, quando Juscelino Kubitschek e João Goulart ganham a presidência e a vice-presidência. Olha o João Goulart aparecendo. O herdeiro político de Vargas. Portanto, aqui é uma dobradinha de novo. Ó. PSD, PTB, vencendo a UDN de novo. De novo. Tá? E Juscelino Kubitschek ganha graças a uma campanha inédita que ele faz. Dizendo que ele vai trazer o desenvolvimento do Brasil para um Brasil forte, mas aceitando o capital estrangeiro. Lembra daquilo que eu te falei no início? Um era a favor do capital estrangeiro e não se preocupava em ficar independente. Era o DN, que foi representada pelo Dutra. Depois veio Vargas, que é totalmente contra o capital estrangeiro, gerando uma crise sem precedentes no Brasil. E agora veio o Juscelino Kubitschek dizendo: eu aceito o capital estrangeiro, desde que o Brasil mantenha uma independência. Eu sou nacionalista, mas também sou desenvolvimentista. E por isso o Juscelino vai ser chamado de nacional desenvolvimentista. Olha que bota o massa da campanha. JJ, vote Juscelino e em Jango, a dupla JJ. Tá? E esse presidente, que ganhou o apelido de presidente Bossa Nova, já que foi questão de vestibular, e teve aluno assim que falou na época para mim, nunca tinha ouvido falar disso. É o apelido dele, presidente Bossa Nova, dos que adoravam a festinha, tá? E sem falar que é esta época que a Bossa Nova está estourando em São Paulo. E ele é nacional desenvolvimentista. Vou repetir isso, que você não pode deixar de saber o que é não. O que é nacional desenvolvimentismo? É quando eu adoto essa política dúbia, de ao mesmo tempo ter uma postura nacionalista, quer dizer, querer desenvolver o país, mas aceitando o capital estrangeiro. Somente o nosso querido Juscelino pode assim ser chamado, tá? Então, se você vê em qualquer prova nacional de desenvolvimentismo, é apenas o Juscelino. Não serve para mais ninguém. E esse nacional de desenvolvimentismo é caracterizado pelo plano de metas, que muitos alunos acham que são 5 metas. Na verdade, são 31 metas, divididas em 5 áreas. Seu governo, em 5 anos, ia fazer 31 ações. Essas 31 ações levariam ao lema que todo mundo conhece. 50 anos em 5. Os 50 anos em 5. Tá? Então, que metas eram essas? Energia, com as usinas hidrelétricas como Furnas, por exemplo, tá? Transporte, com as BRs, a mais famosa é a Belém-Brasília, tá? A Belém-Brasília. Alimentação, que é uma piada, né, gente? Por favor, né? Olha aí o tanto que a ironia da imagem. Portanto, essa, X nela. Educação, de novo a imagem já diz tudo, X nela. E indústria, multinacionais. É aqui que o capital estrangeiro entra com força. Então, isso aqui representa o desenvolvimento nacional e isso aqui o desenvolvimentismo das indústrias. Sobretudo, mas não apenas, a automobilística. Tá? Outro erro que o aluno comete de vez em quando, porque aqui a gente fica muitas vezes no cenário do genérico. Quando fala de transporte, não é apenas o rodoviário, é principalmente portuário e ferroviário também foram desenvolvidos, só que numa escala de menos de 5%. Então aqui é mais de 95% do investimento, por isso muitas vezes a gente ignora os dois. Só que se falar que apenas investiu no rodoviário, é falso. Não é apenas, é sobretudo, principalmente. Tá bom?
E vamos rever isso de novo, que é importante. Quais são as áreas? Energia, transporte. Então, olha lá, facilidade multinacional, entra o automóvel, já está rodando pelas estradas do Brasil o Fusquinha, orgulho nacional. Tá? Você tem as estradas e as usinas térmicas. Aqui você tem em Belém, Brasília, antes asfaltado, mas já começando a sua construção. A usina de Três Marias, em São Paulo. Tá? Furnas, está também em São Paulo, tem outra em Minas. Construção de Brasília. Brasília é o 31. Eram 30 metas. Aí botaram Brasília, 31 metas. Símbolo da modernidade, símbolo do progresso, símbolo de uma nação. E, por favor, segunda fase da marcha para o oeste. Qual é a primeira fase da marcha para o oeste? Goiânia, Getúlio Vargas. Estamos agora na segunda fase da marcha para o oeste. Então, Vargas começa a estimular a saída do cara do litoral para o interior, Juscelino intensifica isso com Brasília. Tá? Transporte, aí você repara que eu só coloquei os três, ó. Vamos voltar para quem estiver perdido? Qual que é o primeiro que eu coloquei? Indústria, energia e transporte. Por quê? Saúde e educação é balela, é conversa para inglês ver. Tá? E falando de Brasília, né? Vamos... Tá bom, isso aqui precisava dizer, né, gente? Claro que vai ter um endividamento, porque o Brasil vai usar o capital estrangeiro. Nunca se endividou tanto, aliás, tá? E algo para não deixar de destacar. Criou a Superintendência Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, tá? A SUDENE. Depois, os militares vão criando outras, como a SUDAN. E Brasília. Tá vendo? A esta altura, vocês aí da plateia já estarão perguntando aos vizinhos de poltrona que obras serão estas que se estendem por tantos quarteirões e que mobilizam tantos operários. Não é verdade? Não há nenhum mistério nisso, amigos. Com a ajuda de Deus e o apoio do povo brasileiro. A esta altura, vocês aí da plateia já estarão perguntando aos vizinhos de poltrona que obras... A Brasília. Esplanada. Isso é igreja, para quem não sabe. Tá? Aqui você tem um congresso, lembrando de que o Oscar Niemeyer, que fez o projeto de Brasília, o projeto arquitetônico da cidade, fez questão de colocar uma cúpula fechada representando o Senado e uma cúpula aberta representando o Congresso, no caso a Câmara Federal, tá? As esplanadas, ministérios e tudo mais. Esta é a Brasília. Uma cidade construída no meio do nada para, sobretudo, mas não apenas, tirar o político de perto do povo. É preciso lembrar que até então a capital era o Rio de Janeiro e as pressões populares no Rio eram muito fortes. Trazer a capital para Brasília era diminuir a força das camadas populares urbanas sobre os políticos. Brasília sempre teve um intuito escuso. Por isso Brasília é de ruas largas. Brasília é de ruas largas. Retão, retão. Olha que retão mais maluco. Para que o povo não pudesse fazer pressão sobre os políticos. Porque em Brasília, pressão é uma coisa que realmente é muito difícil de exercer sobre os políticos, pelo jeito que a cidade foi projetada. Mas, se isso é uma crítica, por outro lado, ela é um símbolo de modernidade e de desenvolvimento e que atraiu muito desenvolvimento para Goiás. Vocês mesmos de Anápolis, por exemplo, só são o que são por causa de Brasília, né? É Brasília que empurrou Anápolis para uma nova era de crescimento junto com aquelas cidades do entorno de Brasília. Tá bom? E em 1960 foi eleito o presidente mais polêmico da história do Brasil. Nós vamos terminar a aula falando desse homem polêmico. Tá? O homem mais feio do mundo. Deixa eu voltar aqui um quadro. O senhor Jânio Quadros. Em 1960, Jânio Quadros se lançou candidato como azarão. Não tinha chance de ganhar. O cara que ia ganhar a eleição de 1960 tinha nome e marca. Ele chamava Lott. General Lott. Ele era aliado do Juscelino Kubitschek, era membro do Partido Social Democrático, o maior partido da época, como a gente sabe, e era barbada. Lott foi candidato à presidência com apoio do JK, que, sejamos honestos, gente, saiu da presidência com mais de 40% de apoio. Brasília, ninguém dava cadeira andando se tinha dívida. Olha o progresso, o Brasil tem automóvel, o Brasil tem estrada, o Brasil tem Brasília, é um fenômeno. Portanto, para todo mundo, essa eleição era barbada.
o lote, com o apoio do JK, seria o presidente da República. Aí apareceu Jânio Quadros. Com uma campanha estranha, polêmica. Jânio Quadros veio de um partido que nem existia, chamado PTN, Partido Trabalhista Nacional. O partido era assim, pior do que o PSTU de hoje, pior do que o PV de hoje, sabe? Não tem expressividade nenhuma. E aí ele começou a fazer uma campanha diferente. No lugar de fazer um projeto, igual o JK fez, o plano de metas, ou falar bonito, igual o Getúlio Vargas falava, povo brasileiro, não. Ele lançou a campanha popular. Tá? Todo mundo conhece a campanha popular de Jânio Quadros. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Ô, Pedro Escado. Está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Por favor, eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de escutar o barulho da vassoura funcionando, né? Chip, chip. E eu queria muito que você escutasse isso de novo, para a gente encerrar por aqui e voltar semana que vem, ou na aula extra, prestando atenção no discurso. Desculpa, ele me incomoda. Aí eu vou abrir de novo aqui o vídeo. Eu vou escrever algumas coisas do lado, eu queria que você pensasse muito nisso. Somos cidadãos de uma época, gente, e nós temos que viver essa época. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Só demagogia. Plataforma de luta contra a corrupção, mas sem falar nenhum plano para acabar a corrupção, sem explicar nada, não tem nenhum plano econômico, só discurso. Vamos vencer com o Jânio. Tá vendo? Que merda. É como se... eu sei, é isso que eu estou preocupado. E vamos lembrar que essa luta contra a corrupção acabou, daqui a pouco, levando à ditadura militar. Tá? Mas vamos nos agarrar a uma esperança? Jânio Quadros fica no poder só 7 meses e renuncia. A esperança é a última que morre, é isso que dizem os brasileiros? Vamos falar mais sobre o Jânio Quadros e sobre essas transformações no nosso próximo encontro, chegando até a ditadura militar. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Até a próxima. Obrigado.